Boa noite, queridos irmãos. Mais uma quinta de Evangelho no Lar, junto à cúpula de Fabiano de Cristo. Conforme uma psicografia de Chico Xavier, do livro Mais Luz, o culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, será uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Então, o Evangelho no Lar, ele deve ser realizado sempre no mesmo horário, no mesmo dia da semana. Podemos convidar os nossos familiares para participar deste momento, colocar uma água a ser fluidificada. Fazemos uma prece de abertura, leitura de um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, podendo fazer comentários sobre a leitura e mais uma vez encerramos com uma prece. Então agradecemos por esta oportunidade de leitura, de aprendizado, que estejamos com o coração aberto para os ensinamentos do Cristo, para que possamos compreender cada dia mais que este Mestre querido veio nos ensinar. Que assim seja. A leitura de hoje é o capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item: todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que quereis? Ordenai, disse ela, que meus 2 filhos, que aqui estão, tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: nós o podemos. Ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber. Mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com o império. Não deve ser o mesmo entre vós. Mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas servir e dar sua vida pela redenção de muitos. São Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas capítulo 14, versículo 1 e versículos 7 a 15. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Este capítulo nos traz importantes reflexões. A parábola dos primeiros lugares nos faz refletir sobre a humildade como uma virtude necessária à evolução moral e espiritual, como componente essencial à felicidade e que faz oposição ao orgulho e à vaidade. Em diversas circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que mais nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos afastam. A humildade é um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Ele. Quando ele fala em escolher o primeiro lugar, podemos entender por diversos sentidos, como quando nos colocamos em evidência, ofuscando os demais, exaltando o nosso conhecimento ou posição social, demonstrando orgulho ou superioridade perante os outros. Já o casamento, como em outras passagens evangélicas, representa a união dos seres humanos com o Criador. O convidado para um casamento é aquele que recebeu o convite para a evolução moral e espiritual. O poder e a consideração que o homem gozou na terra não lhe dão supremacia no mundo dos espíritos, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. O Espírito Emmanuel
em Boas Maneiras, no livro Pão Nosso, psicografado por Chico, disse: não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás, se não estabelecer mais fortes perturbações. Esse trecho vai muito ao encontro do que lemos no Evangelho de hoje. Os primeiros lugares espirituais, então, não são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. Não são aqueles em que somos servidos, mas os que nos dão a oportunidade de servir. Como assim fez o Mestre na sua jornada terrena, mais uma vez nos ensinando através do seu exemplo. Obrigado, queridos irmãos, por estarmos juntos neste momento de breve leitura do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo. Que possamos a cada dia compreender mais e mais o que esse querido Mestre veio nos ensinar, para que consigamos fazer a tão necessária reforma íntima, para que sigamos cada vez mais em direção a esse Mestre de amor, ao nosso Criador, a felicidade. Agradecemos aos mentores deste trabalho, a Fabiana de Cristo, ao querido Mestre, amado Deus. Obrigado e que assim seja.